Fala! Estamos começando mais um podcast Não Se Discute. E hoje, cara, tô aqui com a Juliana Cosso. Ela que faz parte do Velhas Virgens e também tá com um projeto solo agora, né, Ju? Como você está? Eu tô bem. Você acredita, menino, onde eu fui parar? Nessa banda de gente louca? Socorro! Brasil! Cara, eu imagino que tenha sido uma coisa muito. Você tá agora, já tá mais que acostumada. Já tá o quê? Quase 14 anos? Ou já fez 14? Isso mesmo. É, Eu então. acho que vai fazer acho que 15 em outubro, né? Mas olha, eu vou falar para você, viu? É uma coisa de maluco. Apesar que a pandemia aí deu uma afastada, né? Porque a gente tá sendo shows, né? Realmente está tudo certo, né? Porque não dá para aglomerar, não dá para fazer shows nesse momento. Então a gente está respeitando isso, porque a vida é o que importa, né? O Sim. entretenimento, ele é importante sim, mas é uma consequência também, né? Primeiro a vida. Não, perfeito. Gostou? Começou Gente, padrão aqui. eu tô parecendo aquelas professoras. Ai, Cara, menina, não pode fazer isso, hein? elevou o nível da conversa, eu vou até subir agora que tá. Tem que até Não estudar é? mais agora para conversar. Cara, Ju, mas sim, bom, claro que eu fui ler um pouco sobre sua vida antes da gente Ai, meu conversar. Deus. E, meu, você começou numa banda, basicamente, se é que eu chamava de banda, que era um viés mais infantil. Eu, Músicas. eu era uma criança. Minha É, filha, então. eu não sabia o que era uma rola direito, eu não sabia o que era uma vodka, uma tequila. Naquela época eu era uma pessoa pura, eu não tinha maldade, eu era fofinha, né? Então a gente começa num grupo infantil fofinho, né? Ah, mas Mas assim, esse estereótipo aí também, só porque tá toda tatuada, cabelo, isso não tem nada a ver também. Pode ser fofinha ainda, pô. eu Não, sei, tem... eu tô zoando. Porque assim, na verdade eu comecei na patotinha mesmo, né? Na verdade, tudo aconteceu na minha vida foi por um acaso, tá? Eu caí na música de paraquedas, porém, eu sempre tive 8, 7, 9 anos, assim, eu sempre quis ser artista. Mas, meu filho, eu era tão pobre, tá? De passar fome, era triste mesmo a situação. Caralho, Eu não tinha condições de. Eu fui criada só pela minha mãe, né? E entendi. minha mãe, coitada, ela criou 4 filhos nas costas, sozinha. Então, assim, não tinha grana para fazer um curso, nem de um curso, sei lá, de Word, saca? Então, assim, não tinha condições. Eu caí nisso porque foi sem querer. Eu estava fazendo eu fui fazer teatro pela prefeitura e lá no teatro uma pessoa viu, ele era de São Paulo, e ele falou, olha, tá precisando, ele me viu cantar, né? Eu Ah, não tá, sabia entendi. nada, eu sempre fui autodidata, e aí ele me viu cantar e ele falou assim, olha, tem um teste para fazer, tá precisando de uma menina lá na Patotinha e tal. E lógico, eu caipira total, assim, não sabia nada da vida, né? Eu fui fazer esse teste com várias garotas e acabei ficando no grupo e foi, assim, uma coisa impactante na minha vida. Fiquei 5 anos nesse grupo e esse grupo me deu uma base fodida, assim, para mim, em termos de comportamento artístico. Eu gravei um CD pela RGE, que era uma gravadora bem forte na época. Eu fiz alguns programas de televisão, Clube do Bolinha, o Raul Nossa. Gil, que era o banquinho, né? Pegue seu banquinho. Lembro, pô, lembro. Adorava isso por alguma. Então, aquilo para mim era um sonho. Você imagina uma criança, uma adolescente, saindo do interior, sem maldade, vendo tudo isso na sua frente, né? Então, as roupas, aquilo tudo para mim, o glamour, tudo aquilo para mim era um sonho. E dali, como foi indo, aquilo para mim foi me ensinando a me apaixonar mesmo pela música. Eu já tinha uma facilidade para cantar, não sabia os mecanismos da voz, eu não sabia o que era grave, médio, agudo, eu não sabia. Mas conforme o tempo de grupo, eu fui aprendendo e fui estudando, né, canto e tal, e aí
fiquei no grupo durante um tempo, 5 anos. Depois eu fiz uma banda que se chamava Banda Coyote, fiquei um tempão trabalhando na noite. Foi o contrário, né? Que eu Uhum. fiz. Então eu era uma artista que não era acessível às pessoas, né? E no fim eu parei num barzinho onde todo mundo ficava ali, todo mundo junto. Para mim era um pouco complicado, eu não entendia muito isso, né? Mas aí eu fui aprendendo. Então eu aprendi na raça mesmo, nos shows e tal. E aí eu cantei em banda de baile. Ali foi, a minha vida começou a se desdobrar e comecei a dar aula de canto, dou aula de canto até hoje. A vida, pois é, né? Que coisa. Vai aos poucos, vai subir na escada sem perceber, né? Tu foi por acaso, foi muito por acaso que as coisas aconteceram e depois tomaram caminho. Sim, e aí eu conheci o Velhas na estrada mesmo, Paulão, e ele viu a minha banda na estrada, tocando. Eu fazia abertura para o Velhas e tal. Nunca tive intenção, né, nenhuma, assim, de entrar no Velhas. Mas aí ele me mandou um e-mail dizendo assim, caralho, velho, você é muito boa, né, cantando e tal. E aí eu tive um momento da minha vida que eu gravei algumas coisas, eu também componho, né, sou compositora, só que a minha linha de composição é diferente que a linha do Velhas, né? Minha linha de composição é mais profunda em termos de sentimento, Sim. coisas emocionais, enfim. E aí eu gravei um disco, né? E eu convidei ele para fazer uma participação de uma música, chamava PQP, Puta que Pariu, a música. E eu falei, pô, né, vou convidar o Paulão. E eu convidei, ele adorou, e ele realmente gravou, porque o Paulão é muito brother nessa questão, assim, ele sempre ajuda as bandas, ele vai, grava e tal. E não foi diferente com a minha, né, comigo. Ele foi e fez, e aí, na época que eu entreguei o disco para ele falou assim para mim, olha, eu tenho um assunto para você que vai ser muito legal, de uma gravadora, assim, 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 né, tava precisando, uma gravadora forte, não vou dizer o nome, tá? Tava precisando de uma banda e de uma vocalista feminina pro rock. Na época era uma gravadora que todo mundo conhece e tal, e o empresário também, que todo mundo conhece e tal. E eu consegui, pela ponte que o Paulão fez, foi sensacional. Eu não estava no Velhas ainda, tá? Esse empresário gostou muito do meu disco, das minhas composições, ele queria conhecer minha banda ao vivo. Ele queria saber como que funcionava a minha banda ao vivo. E eu marquei 3 shows em São Paulo, em casas muito legais, porque era um empresário de peso, eu não podia colocar um empresário desse num buraco qualquer, né? Que era um empresário que ele tinha uns artistas fortes, né, nas costas. E aí, não deu certo, ele estava em turnê com uma artista, e aí nunca dava certo. Enfim, nesse meio tempo, aí sim, aí a ex-vocalista do Velhas, que foi a Lili, né, uma graça de pessoa, a Lili é uma fofa, o Paulão, ela não podia fazer 3 shows importantes, e aí ele me convidou nesse meio tempo aí. E eu fiquei sem graça de dizer não para ele, porque ele estava me ajudando e minha vida ia ser transformada. Aleluia, Jesus! Só que eu acabei fazendo esses 3 shows, o cu na mão, porque eu não me imaginava no Velhas, tá? E aí eu falei, caralho, velho, onde eu tô me enfiando? Esses caras são muito loucos, né? Puta que pariu! E aí, ela não podia fazer esses 3 shows importantes, eu fui e fiz. Mas eu fui e fiz e parecia que eu tava na banda há 34 anos. Que a banda tem 34 anos de vida. Parecia que eu tinha iniciado com a banda. Assim, eu tava desde o Funcionou início. logo de cara. Puta merda, aí foi foda. Por quê? Porque aí de lá pra cá começaram os convites. Você tem que entrar na banda, por que você não entra na banda? Eu falava, não. Isso demorou 1 ano. Eu fui cobrindo a Lili durante esse 1 ano. Ela tinha provas para fazer, porque ela estava fazendo faculdade de advocacia e tal. E aí, nesse 1 ano, foi assim. Me ligava, falava, você pode fazer? Eu podia, dava tudo certo. Enfim, acabei perdendo outro projeto. E depois desse tempo que eu fiquei com os caras, eu percebi que não era uma zona do caralho, né? Tinha um negócio. Porque, cara, se fosse uma zona do caralho, A zona do palco só, né? Ia morrer todo mundo na primeira. Não tem como. E aí eu vi que era tudo legal. E outra,
principalmente como os fãs estavam me tratando. Me apaixonei. Falei, cara, é do caralho, são pessoas incríveis. E aí acabei dizendo sim, porque o Paulão estava fazendo testes com algumas meninas. Olha o teste do sofá aí, gente. É. Mentira. Ele estava fazendo teste com umas pessoas, umas meninas, e não tava rolando e tal. E aí ele me mandou um e-mail, falou, olha, é o seguinte, cara, eu vou ser bem sincero. Ele falou, a gente quer muito você, e a gente queria bater o martelo mesmo, cara, porque não tá dando certo com outras pessoas nos testes. Você gostaria de estar no Velhas? Aí eu falei assim, manda essas meninas embora, que esse lugar é meu. Aí eu já tava super afinada com os caras e tal. E ali foi onde a gente fez, eu fiz o fim da turnê de 21 anos. Foi, Foi essa tá com turnê que eu 30. fiz, do Cuba na Jarra, tá? Eu sou péssima com data. Tranquila, fica tranquila. A gente Eu finge que é isso aí, vambora. enfim, eu fiz a turnê do Cuba na Jarra e aí a gente já gravou, depois de um tempo, o CD Ninguém Beija Como as Lésbicas. E de lá para cá, eu vim gravando vários discos de Carnavélias, vários DVDs, enfim, vários outros discos, né? E agora a gente gravou aí há pouco tempo mais um disco, que é o Bar Me Chama, né? Onde uma grande polêmica, né? Porque o Cavalo fez uma música que se chama Não é Não. Aí dá um nó no cérebro dos caras, né? Fala, como assim não é não? Porra, caralho! Vocês estão se E, rendendo a isso, né? Tipo, e não é nem questão de se render, cara, é questão de que o mundo está realmente mudando. E ainda bem, né? Porque a gente não consegue ficar estacionado num lugar só. Você já pensou se sua vida fosse estacionada? não, Que cara, merda! eu tava Teria falando que comer, isso. você teria que comer melancia e tomar leite todo dia durante, sei lá, 30 anos da sua vida. Não, tô tranquilo, tô de boa. Ainda bem que a nossa vida não é assim. O planeta muda, entra outras pessoas, nascem jovens, as pessoas vão aí evoluindo e tendo pensamentos diferentes, e quebrando as regras e fazendo as coisas. Então, eu acho que a banda, ela é uma banda da década aí de 90, mas é uma banda que tenta expressar a sua fala conforme as coisas, porque conforme as coisas atuais também, entendeu? Então, assim, a gente não pode engessar. Não pode engessar porque senão se torna uma banda velha, né? O nome já diz tudo, né? A gente já é a velha, né? Aí fica mais velha ainda. Tô pensando. Cara, não, eu acho assim, tava falando com os caras de banda, a gente gravou, e, meu, antigamente, na época da minha infância, né? Mano, Trapalhões era tranquilo, o que os Trapalhões falavam, Imagina faz. se for Mamonas Assassinas agora ia ser Isso! assassinato. É isso que eu tô. Então, eu ia chegar no Mamonas. Mamonas era uma banda que, tipo, tinha várias letras que, se você pegar e destrinchar as letras, mano, você vai falar assim, meu, que absurdo. Mas que absurdo agora. Naquela época Total. era aceitável. E era uma brincadeira. E hoje a gente vê até tributos dos Trapalhões, do Mamonas. Isso quer dizer assim, a galera tem que entender essa música, pô, tem uma música que eu escuto do Velhas, de antigamente, que eu dou risada pra caralho. Tipo, puta, era a minha época de adolescência, eu tava começando a tocar em banda, e aí, puta, ficava ouvindo a Mulher do Diabo, tá ligado? Então, assim, Mas, ó, se você for se ligar, Rafa, a Mulher do Diabo, ela é uma letra que a mulher manda no diabo. isso, é isso mesmo. Se ninguém se ligar nisso, não vai entender nunca. Vai sempre ter uma impressão do Velhas como machista. E não é isso. A banda, ela sempre lidou com a liberdade de expressão, porque a gente não fala só de um tema, a gente fala de política, a gente fala da situação de qualquer pessoa, comportamental de qualquer pessoa, de qualquer coisa, a gente fala de cerveja, a gente fala da bebida, o que acontece, e quem nunca, né? Ninguém é monge, cara. Os monges não bebem mesmo, então não vai ouvir nunca, velho. Mas capaz de ouvir e rachar o bico de rir, porque eles É não isso. têm neurose, os caras não têm neuroses, entendeu? Então, assim, a pessoa que não entende o trabalho do Velhas, já tem assim, eu vou falar até como psicanalista, porque eu me formei psicanalista e estou trabalhando com isso. A pessoa que tem já um pé atrás, ela tem umas crenças limitantes, que isso vem do superego dela. Então, ela não vai compreender nunca a fundo o que realmente acontece dentro do Velhas.
do histórico, dos personagens, de tudo ali, né? Da situação X. Porque, veja bem, tudo aquilo que está no Velhas das Letras existe até hoje. Quem nunca? Sim. Atira a primeira pedra, né? Tipo assim. Virou uma banda folclórica, né, uma parada, assim, de, tipo, se ouvir assim, eu entendo que ali no palco, cara, o Velhas é basicamente um teatro em forma de música. Então tá rolando som, você tá entendendo? Sacou? É. Eu ia ter vários furos aqui, eu ia estar louca, gente. Louca. Não, porque mas é isso que a galera tem que entender. Mano, se você ouvir, tipo assim, um tipo de música que eu sei que você gosta muito, que você é fã, eu vou colocar aqui, pagode, eu sei que você adora. Ai, eu amo. Nossa, ela me arrepia toda. Uh, Cara, gente! é um tipo de música que só fala de relacionamento, zoeira, beber e sair, velho, entendeu? A maioria das letras é isso, é de curtição. E o Velhas fez isso no rock. Claro, mais Sim. escrachado, muito mais Muito mais enfiando a faca Mamonas, ali. muito mais Mamonas de ser, Isso! muito mais Os Mas Trapalhões de ser, muito mais Dercy exato. Gonçalves, né? Tudo Dercy, isso. maravilhosíssima. E todo Cara, mundo chamava Dercy, ninguém barrava ela dos lugares, nem quando não podia falar as paradas na TV, entendeu? mas as pessoas tinham medo dela, né? Porque Tinha pra ela era caralho. foda. Agora, tipo, Ari Toledo, o Velhas é muito isso, Ari Toledo, sabe? É muito essas pessoas. Então, se a pessoa não entende isso e simplesmente vai julgar uma música que é o Abre Essas Pernas, né? Que ali Uhum. conta uma história de uma mina bonita, sexy e tal, e o cara faz de tudo para tentar ficar com ela, porque na verdade esse comportamento não vai ser mudado, Sim. tá? O homem ele sempre vai ter mais libido, mais tesão, é hormonal, comportamental também, tudo bem, mas é uma coisa do homem. São dois projetos diferentes, homem e mulher, certo? Então, essas coisas, às vezes, não adianta ser tão igualar tanto, porque não dá para crescer um bigodão em mim e eu ter um pênis aqui de 18 centímetros. Não vai dar, nesse momento, não dá. Então, assim, o que acontece é que a gente tem que entender o que é igualdade entre homem e mulher, primeiro de tudo, né? Então, na história dessa música, o Abre Essas Pernas, o homem sempre vai ser o conquistador e a mulher a conquistada. Isso é uma regra? Não, a mulher também pode ser a pessoa que conquista. E sim, tem música no Velhas que fala sobre isso, da Sim. mulher conquistando o cara. Então, essa música deu mais certo que as outras. Vamos colocar isso, né? Todo mundo conhece assim. Mas não adianta você conhecer uma música só Fazer e uma jogar narrativa da banda. jogar pedra e achar que a banda é isso aí. Não é só isso, né? E Existe muita outras gente coisas. deve ter ficado muita gente ofendida, né? Deve ter muita parada em cima de vocês de mimimi. Vocês passaram por muito isso? E assim, eu já me Olha, senti ofendido agora que você falou que não pode ter um pênis de 18. Nem eu posso, adoraria ter. A minha esposa gostaria bastante que fosse disso. Mas não conseguiu, né? poxa vida, né? Que importa o amor, É, a é o carinho. dedicação. Então, você sabe que eu nunca tive problema com os meus fãs, tá? Inclusive, as meninas, a gente tem uma comunicação muito boa. As meninas têm um carinho muito grande por mim, né? Porque eu acredito que ali no palco, eu realmente estou tentando, no palco do Velhas, ao vivo, eu tento colocar uma igualdade ali de comportamento, né, da mulher poder se expressar, a mulher poder falar, eu tenho tesão sim, eu quero dar, e por causa disso eu não sou puta, mas se sou puta também quero que se foda, não importa a sua opinião, eu quero falar palavrão, eu quero falar cu, por que, que eu tenho que, por que, que eu tenho que sempre estar nos lugares e ser uma bonequinha? Eu posso me comportar em certos lugares assim, claro, todo mundo pode, né? Mas eu tento ali mostrar a todo tempo a liberdade, desconstruir essa coisa pesada em cima da mulher. E isso acontece nos shows ao vivo. Essa igualdade. É essa igualdade que eu venho mostrando para as meninas e elas conseguem entender o recado. Então, quando elas me olham, elas falam muitas coisas boas para mim, sabe? E é muito legal, porque eu já ouvi muitas meninas falar assim, nossa, Ju, você me salvou. Você não acredita, eu estava num namoro com um abuso,
e eu mandei o cara pra puta que pariu, sabe? Porque ele queria fazer tal coisa e ele não me deixava fazer. E aí eu vi o seu show, eu vi como você é. Então, cara, um monte de coisas legais. Para mim foram coisas muito legais que aconteceram. Agora, eu não sei se alguém reclama com o cavalo da banda ou com o Paulão mesmo, eu não sei. Porque essas coisas são muito individuais, né? A gente tem as nossas contas. Eu não fico muito assim nos e-mails do Velhas, né? Eu tenho acesso, mas eu não tenho tempo, né, de ficar cuidando. Então, quem cuida mais é o cavalo, o Paulão sempre está ali cuidando. E eu acho que eles têm que cuidar mesmo, o negócio é deles, né? Eles têm que cuidar. Tem que cuidar com carinho, né? Então, assim. Isso que você colocou é foda de representatividade, tá ligado? Porque é, eu lembro do Velhas quando eu conheci, puta, eu tinha. Devia ter uns 13 anos, Já 14 na fase anos. daquela fase de punheta, né? Não, Aí pra todo mundo caralho. conhece elas na fase de Caralho. punheta. E, tipo, era a época que eu tava conhecendo rock. Eu falo pros caras, até os 11 anos, eu estudei só em escola do estado e municipal. Então, assim, eu vinha de uma escola de pé de morro, assim, que os caras. O modus operandi era o funk. Então, eu ouvia funk. Ouvia fita, os tapes só de funk. E quando eu fui pro. Quando eu fiz 12. Aí você fala funk, o funk é James Brown, né? Não, funk, funk. O Funk funk carioca. Danilo e Fabinho. É, Ah, é, caralho, velho. era a Que época loucura. de. Cara, 99. Eu tava Uhum, com 11 anos. Acho que era 99, era isso. Então, tipo, uhum. foi aí que eu. Quando eu fiz 11 pra 12, um brother chegou pra mim e falou: Ó, escuta esse CD. E era o CD do Iron Maiden no Brave New World. E aí Uhum. dali eu comecei no Iron, aí conheci Grunge, aí fui pro New Metal, comecei a tocar New. E nesse Eu gosto de entrelaços, ouvir até hoje. puta, eu sou fãzaço de New Metal. Não, Eu tenho essa sei. cara, eu tenho essa cara assim do pagode, mas eu curto, cara, eu fui batera de New Metal dos 13 aos 24. O Muito, Rafa, muito quem vê tempo. cara não vê coração, não. É isso. Mas eu tô zoando, você não tem cara não de pagodeiro. Né? Mas aí, puta, eu gostava pra caralho. Pô, minhas referências eram Korn, Slipknot, Deftones, Mudvayne, Nossa, amo a Deftones. Kit, as Nossa, eu minas da também Kit é ouvi irado. Porra, caralho. tá ligado? Muito bom. Otep, a mina canta pra caralho. Então, Tinha tipo, uma banda na época que chamava Soil, acho que é assim que fala. Soil. é, S-O-I-L. Nossa, adorava. sei qual é, sei qual é, sei qual é. Então, Nine Inch Nails, é tudo que eu gosto. Até e o hoje eu escuto. Nino. Até hoje que Ah, eu escuto. Eu adoro. não, também. Só que assim, E P.O.D. também na época que era legal. Não era tão, mas eu gostava pra caralho. porra, falou POD, a minha banda, depois que eu saí da minha banda, eu fiquei 6 meses fora da banda, os caras abriram o POD. Eu perdi essa oportunidade de abrir pro POD no Casar, Brasil. cara, não é possível. Sério? Os caras falam, porra, a gente fumou maconha com o cara do POD. Eu falei, porra, que legal, velho. Eu nunca Nossa, fumei maconha, mas com os caras do POD, talvez eu desse uma. começar a Porra, ter um trabalhinho aí básico. porra, esses Oh, caras. Mas que assim, loucura. e nessa época aí, o público do Velhas, que eu lembro, era totalmente masculino. Era, tipo, muito raro você ver mulheres ouvindo o Velhas. E aí Eu eu acho que vi que teve a transição, né? as meninas entraram a partir de quando eu comecei também. Foi muito forte, assim. Veio uma leva de mulher que a gente falava, caralho, velho, que foda. Então foi muito legal isso. Mas quando eu entrei no Velhas. E isso é foda porque, assim, porra, eu convia não só com os caras. Tinha muita mulher. Tinha uma banda que era só de meninas, que era, elas se chamavam até Underpants. Eu lembro que elas fizeram tudo mina, tudo amiga nossa. E as minas, assim, de respeito mesmo, de botar o dedo na cara e falar o que tinha que falar e não tava nem aí. Então, assim, precisava dar esse palco, tá ligado? Para as mulheres e mostrar assim: não, mano, você pode cantar rock, você não precisa ficar no axé, no pagode, dançando, não. Você tem espaço onde você quiser. Isso que você falou do tipo, da mulher sofrer abuso, tá ligado? E te ver como, puta, te ouvir e você mudou minha vida. É porque por muito tempo, cara, você, tipo assim, ser abusada era ok, né? Era tipo assim, ah, não, ele é homem. Se ele quer fazer anal, eu sou obrigada a fazer. Se ele quer que eu cozinhe, eu tenho que. E, tipo, mano, sabe, já era isso. Porra, a minha esposa, se a gente fosse considerar os padrões antigos, eu falo isso,
ela seria o homem da relação completamente, tá ligado? Quem cuida da casa sou eu faço um trampinho, mas quem realmente ganha e batalha e é foda na profissão é ela, sempre foi. Então, tipo, não tem essa parada mais de homem e mulher. E isso é importante pra caralho. Isso daí se chama respeito. É. E ponto final. Quando uma relação tem respeito, não importa. Então, assim, a pessoa, ela respeita o histórico e o limite de cada um, né? Então, assim, é muito interessante isso. E, assim, essas coisas, eu acho que, pelo menos, né, eu tento passar isso no palco para as pessoas. Agora eu não estou passando por causa do Covid, né? Mas eu tento. Tem coisas registradas em DVD, para quem quiser ver. Mas é isso. Tento fazer uma parceria com o Paulão, no palco que seja legal para ambos, né? Para ambos, para que as pessoas possam se divertir. E outra, né? O Velhas é uma banda, cara, que não é para se levar a sério, sacou? Não é para você escutar Velhas e falar, nossa, cara, agora eu vou ficar nos versos, aqui na filosofia sagrada. Cara, desculpa, velho. Não seja radical a esse ponto. Né? O Velhas é uma banda que ela serve para a galera se divertir. Tem pessoas que não têm o que fazer e, tipo assim, não tem onde você depositar o teu lixo, né? O teu lixo energético. Vá pro show, xinga a gente se xinga ali e tudo bem. A questão dos palavrões, ele não está ligado a algo agressivo da Não é a porrada. ofensa, né? Eu nunca vi no show do Velhas alguém se pegar na porrada, para começo de conversa. Então, assim, sempre foi essa coisa, assim, é uma terapia mesmo, cara. Uma terapia do rock ali é a gente. Então, a pessoa xinga, manda o Paulo se fuder, chama o Paulão de viado. Ai, não pode, né? Agora não pode. Então, tá. Chama não sei o quê. E, cara, é isso. O ser humano, ele tem isso. Ele precisa desabafar, ele precisa... E, cara, entretenimento é isso. Então, tem vários tipos de entretenimento que as pessoas saem, né? Naquela época. Você lembra, Rafael? Naquela época. Porra, lembro. Lembra a época que a gente conseguia sair na rua e ir num show? Nossa, então, nessa época que a gente fazia show, cara, então eu penso assim que é para isso, sabe? Para a pessoa ser aliviada, o rouco mesmo do show, ter tomado todas e tipo, sabe, beleza. Isso faz parte até, inclusive, da galera que é jovem. Sim. Você vai castrar um jovem a não fazer É. nada, ele vai se tornar um adulto retardado mental, cara. Ele vai ficar E um cara chato, um eu cara acho que muito... quando a pessoa não se expressa, tá ligado? Vira aquela parada do eu sou bonito perante a sociedade. Ah, Aí tu, tem várias aí, máscaras. aí depois o cara, puta, tipo, tu se apaixona pelo cara, tu tá com o cara lá, puta, dentro de casa o cara é um monstro, tá ligado? Começa a mostrar quem é, mas fora de casa, padrãozinho, revista. É Rafa, foda isso. você tá falando de uma mulher que já sofreu muito abuso. Eu já sofri abuso, tá? Teve uma época da minha vida que eu era uma menina ingênua, como eu falei pra você, e não menti, Sim. tá? Então eu tive relacionamentos abusivos ao ponto de não saber que existiam relacionamentos saudáveis, tá? Quando eu Entendi. fui criada pela minha mãe e eu fui a caçula, a minha mãe não me criou para a vida da forma que era para criar. Só que o destino me ensinou muitas coisas pelas dores, né? Então a gente começa a ver o outro e começa a perceber. Só para você ter uma ideia, na minha época que eu sofri abuso, eu não sabia nem o que era psicopatia. Eu não sabia, não se falava em bipolaridade, não se falava em abuso, não Uhum. se falava, tá? Existia mulheres que apanhavam assim, existiam as mulheres que iam para a delegacia assim, muito poucas, mas existia, né? E existia mulheres que dependiam realmente desse marido. De lá para cá, a mulher começou a ganhar um campo de força grande, né? Não tá do jeito que ainda deve, mas ela conseguiu ter o teu trabalho, ser reconhecida, ganhar o seu salário, ela conseguiu se manter sozinha. E a informação pela internet, qualquer coisa que você queira saber, você digita no Google e tá lá para todo mundo ver. Tem histórias, tem depoimentos de pessoas. Eu tive problema de falar sobre essa questão do abuso, eu poderia ter falado há muito tempo, eu nunca consegui falar, porque sempre foi muito difícil para mim,
né? Claro, eu não estou completamente livre disso, eu estou me curando, eu estou tentando evoluir aí, tá? É, Lidando com as coisas e tal. Mas, cara, é uma coisa que fica, e você tem que saber lidar com isso, ponto final. Agora, esse acesso de hoje é maravilhoso, porque está todo mundo falando sobre isso, todo o tempo. Então, a menina hoje de 14 anos, ela já sabe o que é uma pessoa bipolar. Eu não. Eu com 14 anos, cara, eu, eu não sabia nem andar na rua direito, pegar o ônibus, sabe? Não sabia. Eu era realmente uma menina ingênua, uma menina do interior, assim, criada leite com pera, sabe? sei. Tipo, minha mãe achava que eu ia ser uma princesinha, que eu ia casar, que eu ia sair de casa casada e ia ser feliz pro resto da vida. É o sonho de toda mãe para uma filha, né? Que eu ia ser cuidada por um alguém, por um príncipe encantado. A minha mãe, ela errou? Errou, mas ela não sabia que ela estava errando também, entendeu? Tem Uhum. todo, tem todo esse lance aí. Então, assim, e a questão que eu tô até te falando de mulher, hoje também, a postura dos homens, hoje, eles entendem mais, eles têm mais acesso também a esse mundo feminino também, sabe? É, Então, é, acredito é, que eu não possa vou, melhorar. eu não vou colocar pessoas porque, no caso, eu não tô envolvido em si, mas assim, mediante ao meu círculo, por muitos anos, eu vi muita coisa acontecer, assim, de abuso, de todos os tipos, tá. E o problema é que era você falar pra pessoa do tipo: "Pode sair, meu, sai dessa, não tá", mas eu vou fazer o quê? É aquilo que você falou, eu vou fazer o quê? O Tipo medo é muito maior. E a mulher, é, ela sente uma culpa que é indescritível. Falo por mim. Você acha que você vai morrer a qualquer momento. Você acha que o cara é tão louco ao ponto de matar você e você não quer morrer. Mas é muito medo, cara. É muito medo do que os outros vão pensar de você. E todo ser humano tem esse medo do que o outro vai pensar de você. Porque a gente é condicionado a ter reconhecimento. Isso é uma coisa que não é legal para nós humanos, entendeu? Ter reconhecimento, mas somos condicionados a isso desde criança. Então, a gente fica perdido numa situação que não é normal. E a mesma coisa uhum, eu chegar aqui na entrevista, você está aqui me fazendo a entrevista, mesma coisa. Eu uhum. chegar aqui e você fala assim, oi Juliana, tudo bem? Eu falo assim, vai se fuder, cara, não gostei de você não. Você não vai saber lidar com uma situação, porque você Já não lida era. com isso todo dia. Você É, vai ficar assim, oi? Você vai ficar, hã? Né? Então, é uma coisa que não é normal você lidar. sim, Então, você vai ficar assustado, você vai falar, cara, tá falando sério? E já eu, era. eu vou ficar aqui com cara de cu, assim, ó, pra você, eu vou ficar olhando pra você, você vai ficar super desconcertado. E Você vai você querer não vai, acabar aquilo o mais rápido possível, tipo, quero sair dessa situação. lógico, você vai sair, lógico, mas você vai falar assim, caralho, velho, a menina é louca, Exato. sabe? Por quê? Porque não é normal, é um comportamento estranho. A gente não tá acontecendo. Tenho certeza que você, a hora que você me chamou para fazer a entrevista, você falou, não, eu vou falar com a Ju e tal. Sim. Tomara que ela seja uma pessoa legal, né? E você tá aqui de braços abertos. E aí eu fiz, mostrei minha dentadura pra você. Minha dentadura bonita. Eu tô brincando. Mas é É que essa coisa, já abre uma porta, né, de comunicação, de tipo pra e caralho. e eu acho que existe os 2 lados, porque que nem você não me conhece, aí Uhum. eu te fiz uma proposta de: "Pô, vamos conversar", tu falou: "Vamos", pô, legal. Ao mesmo tempo eu imagino que do seu lado você fala assim: "Cara, qual será o papo que ele vai será que vai ser", porque muita gente vai querer te puxar, tipo, intriguinha. "Ah, vou fazer o bagulho do jornal ali pra galera clicar". Ou o Uhum. outro, mano, eu imagino, eu digo isso pelas minhas amigas que falam, que toda relação que você vai ter com um homem, entrevista, chefe, reunião, qualquer coisa, sempre você fica aquele pé atrás, tipo assim: "Cara, mas eu vou receber, tipo, uma cantada? Eu vou como eu vou me po", sabe? Que Uhum. isso, o homem não passa por isso, então o cara não sabe nem o que é. Do tipo, se sentir do tipo: "Vou entrar num ambiente, será que eu vou ser aceito? Será que o cara vai me Você tem esculachar?" que parar, porque isso é um comportamento que já vem há muito tempo. Esse é um comportamento que a gente chama de comportamento de inconsciente coletivo, tá? A gente nasce já com esse comportamento, tá? E a gente vê figuras assim, a gente vê isso todo o tempo. Isso é uma coisa que vai demorar pra caralho pra sair, tá? A gente tenta mostrar, mas isso está incluído dentro do nosso cérebro sem a gente nem saber.
Isso vem de muito tempo. Então, isso é uma das coisas, e tem várias outras coisas envolvidas também, que precisa ser desconstruída, que vem de muito tempo. É normal isso, né? Assim, não é que seja normal, o que eu quero dizer, é normal a Para gente nossa já ter realidade, né? essas coisas que a gente já convive quando a gente nasce, entende? E a gente não sabe. Então, quando a gente tem consciência, então a gente pode mudar pela fala, pelo comportamento. E você já tem uma noção de muita coisa legal, é do caralho. É difícil você encontrar homens que já tenham um discernimento desses. E é legal, porque se você for ter um filho, não sei nem se você tem ou não, mas você vai poder explicar isso para o teu filho, para amigos, para pessoas da sua família. E você vai abrindo, né? De boca em boca acontece. Mas, assim, é um processo, né? É um processo. Uhum. Tanto que a mulher ainda não chegou nessa igualdade. Não existe isso, esse desconforto existe. Porque muitas pessoas que trabalham com empresas em RH, elas não podem trabalhar com uma mini saia. Sim. Não pode. Né? Porque ela vai ser vista como uma pessoa que não é bacana, assim, em termos de uma forma do outro olhar como se ela fosse, como se ela não prestasse, né? Então, o homem não tem isso, né? Então ele está mais tranquilo nessa questão. Então, para você ter ideia, precisa ser trabalhado isso, e isso vai longe, cara. Tem vários Vai padrões, decote, a camisa mais curta, então longe. tudo isso é muito complicado em empresa. Eu trabalhei muito, tô com RH, eu trabalhei muito tempo com RH, e assim, Você sabe como que é. As existe uma mulheres, realidade nisso. por exemplo, as mulheres, elas têm que se vestir mais ou menos, não estou dizendo que elas têm que se vestir como um hominho, né? Mas elas têm que ir mais tampadinha, mais assim, Tem que tem ser que não aquela dar, tem não que tem que dar pensar muita no tipo assim, eu vou me vestir de uma forma mais social para eu passar um respeito. E aí você isso, passa respeito pela roupa e não passa respeito pelo que você é. exato. Mas você vê que como funciona, né? Como vai funcionando as coisas, porque as pessoas ainda têm mania de criticar o outro pelo que ele é. Muita gente me critica como se eu fosse uma louca, uma drogada maluca, né? É, é, E eu acho até do caralho as pessoas criticarem, porque depois que elas me conhecem, elas ficam de boca aberta. Mas tá bom. mas o julgamento é sempre assim. E isso inclui um pouco para homem também. Se a pessoa Claro, é muito tatuada, sim, automaticamente, ixi, o que esse cara faz? Vagabundo, não sei o que. Eu sei porque, assim, os meus brothers de época de banda, a maioria é tatuador e body piercing hoje. Tem uns 3 ou 4 que é body piercing e tatuador. Os caras tudo é bandido, totalmente tatuado. gente, tudo bandido, gente assim, ixi, olha, E você vai trocar uma ideia com os caras, meu, tipo, você precisa dormir. Puta, eu tô na rua. Os caras, não, dorme aqui, caralho, vai dormir na rua. Tudo amorzinho, ursinho carinhoso. Mas tu vê os caras têm tatuagem, tipo, punhal aqui no rosto, tá ligado? Você nunca vai imaginar que aquilo. Você sempre vai ter aquele preconceito do, não, esse cara aí, meu. E não, os caras tudo de boa, e os caras realmente tudo não tem tranquilo. nada a ver. Realmente tem, né, a personalidade não condiz com o que veste, com o que faz, com o que É, 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 assim, pela normalmente é modo de expressão da pessoa. Ela quer, tipo, mostrar que ela é, tipo, os desenhos mostram muitas vezes o que ela passou na vida, o que aquilo significa pra ela. exato, É, exato. é só uma roupagem diferente, é uma roupa que o cara não tira nunca. Ponto. É isso. É isso aí, E, sensacional. É e bem isso mesmo. deixa eu falar uma coisa. Você falou assim, pô, sair do interior pra primeira bandinha lá, que foi no Raul Gil, foi no clube. Como foi essa situação com a sua mãe do tipo, puta, minha filha tá saindo de casa. E você fala assim, a gente tinha uma situação muito complicada financeira. Isso aí já começou a entrar uma grana pra, tipo, ajudar a família? Ou ainda era um bagulho do tipo, ia mais pro produtor, era mais artístico do que eu? Como é que foi isso do início? Olha, eu assumi a minha mãe como filha e eu sustentei a minha família, né? A minha mãe na casa. Então eu pulei muitas coisas. A parte de adolescente eu pulei pra caralho. Então, inclusive, tudo isso que eu passei com a minha mãe, né? Porque minha mãe, ela morreu e ela morreu de câncer nos ossos, né? Então, tipo, se não fosse isso, Uhum. cara, se não fosse isso, eu tava fodida, minha mãe também, entendeu? Então, assim,
foi o que bancou os remédios da minha mãe, foi o que bancou convênio médico, eu consegui comprar carro, né? Então eu levava a minha mãe na época, minha vida era essa, minha vida era hospital, Entendi. fazia show, Complicado. a morfina, o remédio, interna, não interna, era dessa forma. Então, assim, então eu acho que na vida tem coisas que acontecem na vida que não tem muita explicação. Por isso que a música, para mim, ela é uma coisa meio que sagrada, sabe? Porque eu sem a música eu não ia ter uma profissão, eu não ia ter condições de estudar, entendeu? De ter uma profissão, não ia dar certo, porque eu teria que cuidar da minha mãe e eu não sei como que ia dar certo tudo isso. Então, assim, eu só tenho gratidão, cara. Gratidão pelo que eu sou, pelo que eu consegui ser, pelo que eu consegui até hoje, pelo que eu tenho. Então, eu não posso reclamar de nada, né? Foi difícil? Muito. Eu sofri? Claro. Mas eu não vou ficar falando, ai, meu Deus, O estou... vitimismo. Não, eu não sou da galera do vitimismo, tá? Mas eu posso contar minha história. Eu posso contar, às vezes, eu posso contar sim a minha história. Mas dessa forma que eu tô te falando, entendeu? Mas Dessa acho que é forma isso. eu consegui ter força, né, nesse sentido. Eu poderia, sei lá, cara, eu poderia comprar um monte de droga, fumar crack e ser prostituta. Eu poderia fazer isso. Sim. Mas nisso, eu acho que os meus valores, a minha mãe me deu, né? E eu nunca fui, assim, uma pessoa... eu tipo, ficava nervosa, irritada com algumas situações, claro, mas não ao ponto de falar assim, nossa, agora eu vou, sei lá, eu vou pegar esse empresário e vou dar para ele para que eu possa ter sucesso. Uhum. Eu nunca tive essa vontade, eu nunca tive. Agora, quem faz, foda-se também, que cada um dá a buceta para quem quiser, entendeu? Exato. Agora, não vai ser problema meu. Mas nessas minhas questões, a Patotinha, ela me ajudou bastante nessas questões e eu entrei e tudo bem. A minha mãe não tinha mais condições de trabalhar, então ela precisava de mim, né? E foi assim, foi muito rápido. Acho que a minha mãe morreu muito jovem, né? 54 anos eu acho que é muito, muito, muito nova. Uhum. E a minha mãe, ela não era uma pessoa folgada. Minha mãe era uma pessoa guerreira. Ela sempre sofreu muito na vida, mas assim, ela não era uma pessoa infeliz por tudo. Sim. Minha mãe, eu só lembro da minha mãe rindo, minha mãe dava altas gargalhadas, a minha mãe, ela não deixava as coisas para amanhã, ela fazia o hoje. Então, por exemplo, minha mãe, se ela tivesse uma situação aqui com a gente, ou se a gente estivesse falando ao vivo, você ia amar minha mãe, você ia conversar sobre tudo com a minha mãe. Minha mãe era do caralho, entendeu? Foda. Então, Foda. cara, a minha mãe, eu vou contar uma história da minha mãe que é Porra, por sensacional. favor. Até para as pessoas que estão ouvindo, cara. A minha mãe não tinha, minha mãe só fez a primeira série, tá? Minha mãe veio das antigas, onde só existia até a quarta série. Minha mãe não sabia ler nem escrever direito, tá? Eu vou contar rapidão para vocês. Não, pô, vai tranquilo, manda ver. Minha mãe foi vendida quando ela tinha 14 anos por um cara que ela odiava. E aí o cara batia nela e tal. Minha mãe não teve muita sorte no amor, né? Vamos dizer assim. Uhum. Minha mãe não tinha profissão. Pobre, bem pobre. Ela era bem pobre. Essa era a pior, não tinha nem sapato no pé. Enfim, minha mãe, quando chegou na cidade de Jundiaí, onde eu moro, onde eu nasci, a minha mãe, quando ela chegou em Jundiaí, ela entrou num hospital e falou, eu sou enfermeira, porque ela estava procurando emprego, e a mulher falou, não, eu só tenho para enfermagem. Ela falou, mas eu sou. Minha mãe não era. Uhum. Nessa época, as pessoas vão perguntar assim, ai, que ridículo, tem que fazer tal coisa. Nessa época, não precisava fazer as coisas. Hoje em dia, você faz um curso para enfermagem, etc e tal. Sim. Na época, cara, minha mãe foi uma das melhores enfermeiras da ala, foi chefe de enfermagem, super respeitada com os médicos. Enfim, uma mulher que aprendeu a ler e escrever com letra de médico, porque ela fazia assim, ó, o médico. Pegava a folhinha e falava assim, o que está escrito aqui? Ela decorava o que ele falava. Caraca. E foi assim que ela aprendeu a ler, entendeu? Que Direito. foda, mano. Mas Foda a demais. letra da minha mãe era carrancuda pra caralho. Então, eu não tive informações de dicionário da vida.
né? Eu não sou uma menina que tive informações de coisas. Se eu perguntasse alguma coisa, mãe, o que é paralelepípedo? Minha mãe não ia saber me explicar. Entendi. Minha mãe tinha vivência, mas não sabia explicar certas coisas que eu perguntava. Ela não sabia a parte de informação pra te passar, mas com certeza a tua personalidade é muito dela, pelo que você tá me falando. Mas assim, por exemplo, mas e na época não tinha Google. Então eu tomei muito no Nossa. meu pulo. Antigamente era Barça. Todas as Hoje, edições da Barça. nossa, cara. E era difícil. Você ficava ali 1, 2, 3, as folhas, né? Até achar que Isso. ficou caralhada lá no C, assim, você dizia, nossa. E só tinha aquilo, né? Senão você tinha que ir na Só, era a única. biblioteca municipal da prefeitura ali na biblioteca, ir lá, pedir um livro tal, você pegava 10 livros para você poder achar o bagulho. Nossa, É. ó, pode ser. Os cara batiam de porta em porta pra vender a coleção completa da Barça. Pode Ah, crer. são. Eu Porra, era mano. criança. Eu, Isso é, acontecia. eu era moleque. Eu tô com 31 hoje. Vou fazer 32 agora. Tô com 32, mas eu peguei essa transição. Eu fico muito feliz pra caralho de ter pegado essa transição, porque eu vi tudo antes e vi a parada mudando numa loucura só, tá ligado? Então isso é Não é foda demais. inacreditável? É inacreditável. A gente está É se inacreditável. comunicando aqui ao vivo, cara. É muito louco isso, né? Eu, E aí eu você mandava fala assim, carta. aí você fala assim, mas você acha que vai ser possível, sei lá, daqui a 5 anos a gente poder se falar com. Como que chama mesmo? Aqueles negócios que você pode ver a pessoa assim na sua Tipo sala? holograma. Isso, holograma. Eu ia falar em grama. Oh, minha mãe. Ah, mas chegou perto, chegou perto, tá? Essa é coisa da minha mãe, tá vendo? Eu confundo tudo, eu sou super maluca nessas coisas. É isso mesmo, holograma. Cara, isso é possível. Pior que isso é Sim. possível daqui a 5 anos. Isso Os, pode acontecer daqui a 5 anos. os caras não estão fazendo as impressoras 3D que os caras já estão. Impressora de tecido, então você imprime roupa. E impressora de Não, comida. Ah, você tá cara, brincando, velho. Você tá e na, brincando. e na minha época, cara, celular não existia. O celular, eu lembro do meu pai. Que meu pai, tipo, ele começou vendendo marmita de bicicleta. Ele vendia não, ele entregava só, ele era um entregador. Ia de bike entregar marmita. E meu pai trabalhou pra caralho, ralou, tipo, montou uma empresinha dele. Começou a ter. Mano, meu pai deu muito certo. Depois deu tudo errado pra ele. Ele chegou no topo, afundou. Mas ele passou por todas essas fases. Eu lembro do meu pai com aquele celularzão gigante que levantava a antena. Era um tijolo. Cara, eu não Meu, acredito. quem tinha aquilo era rico. A É, gente meu pai. usava E escondido. usava naquele cintinho assim pra fora. Mas, porra, com a bagzinha. É demais, era Nossa, assim. uma pochetezinha, só pendurado no celular, né? Todo mundo olhava e falava assim, Ó, nossa, né? era sexy na época. Nossa, demais, demais. Cara, Você vê como mas que é, né? é muito foda. Aí E vem gente reclamar de mim ou do Velhas, porque a gente gravou uma música que chama Não é Não. Vá pra puta que pariu, né? É porque, cara, eu acho que assim, eu tava falando. Tava conversando com a minha esposa. Minha esposa é muito feminista, assim. Mas é feminista, eu falo pra ela, você é feminista, eu acho que no ponto correto, tá ligado? Porque eu acho que muita gente acaba. Posso estar enganado, meu, eu sempre falo merda, então assim, não levem a sério o que eu tô falando, mas é minha opinião. Eu acho que muita gente extrapola um ponto pra muitas coisas. Então, assim, mano, feminismo tem que existir? Lógico que tem, velho. Mulher se fudeu pra caralho e se foge ainda muito, velho. Muito, tá ligado? Mas quando vira uma coisa neurótica, tudo que é neurose não é legal. Ai, não é legal, não é bacana. É umas paradas que você ouve assim, do tipo, qualquer coisa, tipo, mas é porque homem é assim. Não, mano, tem os pilantras, lógico que tem, pra caralho. Tem pilantra em tudo quanto é lugar, ainda existe. Eu acho que existia muito mais antes, mas ainda existe, lógico que existe. Só que você tem que saber separar. Porque na hora que você compra uma briga com todo mundo do outro lado, você não tá mais querendo ser ouvido, só quer ser, tipo, tá ligado? Causar uma situação. Da mesma forma que eu acho que todos os lados, não adianta você ter. Hoje a gente passa politicamente um problema que é direita e esquerda e foda-se quem tá no poder, tá ligado? Se eu sou direita, eu vou defender o cara, o maluco, até o momento que o maluco vai fazer qualquer bosta. E se eu sou esquerda, eu tenho que defender a esquerda até a esquerda. O cara pode fazer o que quiser também. Não, mano, você tem que saber Eu que, acho tipo que as assim. pessoas perderam um pouco a opinião própria.
virou um jogo de futebol, né? Uma Uma bandeira, torcida, né? É, uma competição. Tudo que é competição é uma coisa muito primitiva, então, quer dizer, a gente se torna bicho, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, obviamente, qualquer pessoa que for entrar no poder, já fala poder. Quando fala sim. poder, você já desencana que aquilo ali não vai ter gente que preste, não. É, Qualquer pessoa. sim, eu acho que e a gente pode ver não só políticos, mas assim, você vê o Uhum. cara que tá, mano, vamos colocar pra geração de hoje, o cara tá no YouTube, vai. O cara tem, não sei, 20, 30 milhões de seguidores, mano, ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Ele vai, tipo, ali você vai ver qual é a situação do cara, o que ele vai fazer, porque ali ele manda na mídia dele, ele tem dinheiro pra caralho, ele tá tranquilo, então tem tudo que é poder é uma merda. Você, na verdade, você vai saber quem é a pessoa quando ela tá com aquilo na mão. Aí você vai Uhum. conhecer realmente, entendeu? Então acho que a gente tem que ficar contra quem tá no poder. Tipo, contra que eu digo assim, cobrar, independente do que seja. Você cobra, sacou? Você cobra. Se eu tô do teu lado, se eu tô do outro lado, tanto faz. Eu cobro quem tá lá em cima. O resto que se foda. Eu também concordo, porque você não pode botar a mão no fogo por ninguém, Não. porque o ser humano ele é imperfeito, então ele pode realmente desviar, né? Ele pode realmente fazer coisas que a gente nem imagina, porque realmente a gente está falando de máscara aqui. As pessoas usam máscara todo o tempo. Então Sim. você não tem como você colocar a mão no fogo pelo outro. Você pode colocar a mão no fogo por você. Uhum. É isso aí. E essa opinião que eu tenho, ninguém me tira. É minha. É minha. Então, assim, eu acho muito chato quando alguém fala e começa a ficar numa neurose ali maluca, e aí você fala, putz, cara, eu já começo até a passar mal, assim, emocionalmente, sabe? Porque não é uma coisa muito boa para mim. Na pandemia, eu comecei a perceber que a mídia ela tá muito forte nesses esquemas, né? De tentar botar a Hum. informação que eles não entendem e manipular mesmo, porque a mídia ela serve para manipular mesmo. Falar é isso, sempre foi isso e sempre será. Então, assim, só que hoje em dia as pessoas têm voz no Instagram, no Facebook, tem voz. E isso, acho que a mídia ela nunca ficou preparada para entender isso. Só que agora está acontecendo. Então, o que, que acontece? As pessoas ouvem uma história ali, um fake aqui, uma coisa ali verdadeira, não tem certeza, não se sabe. Então, na verdade, estamos numa guerra de, de informação que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, é tipo, salve-se quem puder. É tipo isso. Então, eu na pandemia, assim, eu não vejo mais jornal, eu não sei mais o que está acontecendo, assim, né, completamente, porque realmente estava me fazendo muito, muito mal. Assim, de uma forma, assim, absurda, fora que eu perdi o meu tempo com isso, porque você não consegue acompanhar. De manhã acontece uma coisa e à noite está acontecendo outra. É muito, muito rápido as informações e as merdas, né? Então, você não consegue respirar. Então, você só fica botando isso no seu cérebro. Quando você vê, cara, você tá com insônia, você tá comendo que nem uma filha da puta, você tá, sabe, completamente irritado. Então, assim, eu comecei a falar, chega, cortei, e eu só quero ver aquilo que me faz bem, sabe, para minha Sim. saúde mental. A história do Covid mexeu muito, né? Hoje é uma tristeza você saber que um monte de gente está morrendo, né? E, assim, eu não tenho condições de falar assim, ó, eu quero fazer um show. Eu não tenho Sim. essa condição. Porque já está acontecendo o Covid na minha família, entendeu? E aí Uhum. dói, né? A gente só dá. Não estou dizendo eu sou uma pessoa que sempre eu tenho sensibilidade pelo outro, mas já está acontecendo, porque tá estreitando mesmo, tá É vindo. isso. Então, assim, vai ter uma hora que eu vou pegar o Covid, entendeu? Hum. Então, e como que vai estar minha cabeça preparada para isso, entendeu? Então, eu preciso estar bem mentalmente, eu preciso estar bem de saúde para encarar o que vai vir. Sim. Simples assim. E não adianta ficar reclamando, ai, que bosta, não tem um show, eu preciso estar no palco para brilhar. Vá tomando olho no cu, entendeu? Isso para mim não é importante agora, entendeu? A minha importância hoje na minha vida é outra. Então, assim, eu não sei o que vai ser. Se vai voltar ao normal, se não vai, se vai vir mutações da doença, se as pessoas vão se matar, porque, sei lá,
porque, sabe? Então, Tá faltando assim, a comida, questão vai ficar tudo mais caro, vai ficar uma merda. isso. A questão é que eu quero estar preparada para o que vier. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho esse poder de dar um sopro e falar, gente, para, pessoas, para. Eu não consigo. Então, eu não vou entrar nessa onda, sabe, de energia. Eu não vou gastar minha energia para algo que não vai rolar. Não vai Entendi. rolar. É É, muito é, desgaste eu, emocional. eu acho que a gente, o que você falou, concordo plenamente. Eu acho que a gente, aliás, a gente, quando eu digo os brasileiros em si, a gente tá brigando por coisas desnecessárias. Quando a gente devia estar focando no, galera, vamos juntar, só esse momento, vamos todo mundo se juntar, vamos acabar com essa merda primeiro, depois a gente Uhum. discute as outras merdas, tá ligado? Não adianta discutir, mas, e fica o presidente, tira o presidente, e não sei o quê. Mano, tá, sim, vamos cuidar da saúde agora. Depois a gente, mano, faz o que tiver que fazer, se Mas, odeia o outro. Rafa, a gente está num lance todo mundo tá doente, cara, É, mentalmente. E não é questão do presidente exclusivo, é questão de muito tempo. é, O mundo está doente, o mundo tem neurose, com várias coisas, entendeu? Começa com pai e mãe, e é difícil você controlar isso. Então, é muito legal esse pensamento, sim, porque você tem esse pensamento. Você pode encontrar uma outra pessoa que tem esse pensamento, você pode juntar pessoas que têm o mesmo pensamento, mas é difícil você falar para todo mundo e todo mundo ter a mesma evolução que você, tá conectado com você, entender isso de uma forma legal, entendeu? Porque a pessoa às vezes está neurótica porque, sei lá, roubaram o carro dela, ela tá sem grana, perdeu o emprego, e aí ela tá voltada para outras situações. É muito difícil, cara. O ser é, humano é muito louco, cara. É muito difícil você, você pode ajudar da maneira que dá, entendeu? Da maneira que dá, que tá na sua alçada de ajudar também, sabe? Então, é isso. né? Mas assim, e ninguém é perfeito para falar. Hoje tá foda, porque, tipo, tem que tomar cuidado com o que fala. Você é Sim. cancelado. Agora a moda é ser cancelado, né? Não, eu tenho certeza que uma das coisas que eu falei aqui, alguém vai entender errado, entendeu? Não Não, tem despreocupado, eu tô despreocupado. se eu ficar nessa paranoia de falar assim, caralho, o que eu posso falar que eu não posso, fudeu, né? Então, assim, infelizmente é assim, as pessoas pensam diferentes um do outro, as pessoas têm histórias diferentes, têm criações diferentes, e é impossível, é difícil você encontrar uma pessoa igual a você. Você pode encontrar uma É, pessoa que vibra energeticamente igual, parecido com você, mas não que seja igual. sim. Então, a gente está vivendo num momento de muita informação, e, e o ser humano não aguenta muita informação. Eu acho que pra muita gente, eu sempre falo isso, o que as pessoas não entenderam ainda é que independente qual bandeira que se levante, independente o time que você torce, independente a religião que se acredite ou não acreditar em nenhuma, no Sim, final, todos querem a mesma coisa, querem o melhor para onde elas estão morando, ponto. sim. Só que cada um tem a percepção diferente, então assim, quando se fala assim: aquele filho da puta votou em tal pessoa, aquele é da religião tal", mano, ele só quer a mesma coisa que você, só que ele tem outra linha de pensamento, então assim, talvez vocês se entendam numa conversa, vocês podem nunca mudar cada um tem a sua ideia, mas é só se entender numa conversa, velho, ninguém quer fuder o país, ninguém, porque senão vai se fuder junto, tá ligado? Quer dizer, é só ter essa linha de pensamento que você consegue conversar com todo mundo e até tem umas paradas que você acaba aprendendo com o outro. Eu tava falando com a Raquel do Castelo rá assim, com a Raquel, Rutinho! e ela foi muito Lembra gente da boa. Raquel e Rutinho? Oi? Você lembra da Raquel e Rutinho? Le- Mulheres de Areia. Isso! Oh, Rutinho! E eu tava falando pro paciente assim, falei: aqui em casa é diferente. Eu faço o papel da mulher, a minha esposa faz o papel do homem. Ela falou assim: não tem papel da mulher e papel do homem. Isso aí é machismo, porque não sei o que. E eu falei: pô, tá bom, justo. Aí eu falei: cara, você tá certo, aprendi contigo. E acho que é Isso, isso. Eu podia debater, mas é porque na minha concepção sempre me falaram: o homem é assim, a mulher é assim. E na minha casa é diferente, eu sempre aceitei. Mas eu sempre sim. mantive na minha cabeça que, não, o homem
atribuições do homem, atribuições da mulher. E aí ela falou, não, cara. E aí eu aprendi. Então acho que as pessoas podem aprender com os outros, entendeu? É, Total, é total. Mas super saudável. a pessoa também precisa estar aberta para querer aprender É um pouco. isso. Porque às É vezes a pessoa isso. não tá, entendeu? Ela não quer, ela tem o orgulho dela e foda-se, Não entendeu? pode se sentir rebaixado. Aí ela cancela você. Ela vira as costas e vai embora e ela para de tentar entrar num acordo. Até mesmo um acordo de falar, tudo bem, eu respeito que você pense assim, eu penso diferente. E tudo bem. E pronto, acabou. Bom, Ju, mas assim, não quero terminar esse papo triste. Quero terminar Não esse é? papo feliz, pra cima. Nossa senhora, Que a a gente tá pessoa vem e vindo fala bem. assim, eu vou fazer entrevista com a Ju. Poxa, ela vai ficar louca, ela vai beber muito. Aí Vai ficar louco. a gente entra num monte de O papo, padrão. saber. Filosofia. Nossa, Daqui a pouco, total. daqui a pouco a gente tá falando do Mário Sérgio Cortella aqui, falando de filosofia e tá indo embora. Nossa, total. Carnal. Carnal. Nossa, eu tô Ju, brincando. Oi. cara, te agradeço demais. Eu que Demais real a agradeço. conversa. Você foi foda, mais do que eu imaginei. Muito mais do Porra, que eu imaginei, velho. cara. Então, assim, espero que todos esses problemas acabem para ver você no palco novamente. Espero que seus Sim. projetos solos também continuem e estourem, velho, que eu acho que isso é importante. Aliás, você dá aula de canto, né? Então, para as pessoas que quiserem te procurar também. Isso. Quem quiser saber um pouco mais de mim, só entrar no Spotify, Juliana Cosso. Tem as minhas músicas, minhas composições. As pessoas que querem entender como que eu escrevo, como que eu componho, as minhas músicas, as melodias, os meus... E no Instagram, eu tô como Jucosso, um K, 2 S, e aí, @Jucosso, aí vocês vão viajar ali, ver um pouquinho como eu sou, né? Aquela pessoa assim, incrível. Nossa, eu tô com muito Carol Conká agora, né? Tô Cara, muito Carol Conká, não tô? tá se vendendo bem, tá se vendendo legal. Só faltou dar Nossa, aquela arrumadinha no óculos, assim, pra ficar mais. Isso. ai, que coisa louca. Então é isso, tá? Mas assim, as pessoas podem me procurar ali. Eu tenho, claro, meu trabalho solo que eu tava fazendo, né? Parei com tudo. E se voltar, ok, a gente volta, recomeça tudo de novo, ensaia tudo de novo, faz tudo do começo. Enfim, eu gosto muito do meu trabalho, que eu venho fazendo solo com a minha banda. A gente estava num momento muito bom, assim, né? Umas casas que foram muito legais. Infelizmente, algumas casas fecharam, porque não aguentou, né? A se bancar, porque não tem público, né? Não tem as pessoas que gastem, é difícil. Então, isso doeu, viu? Eu ver algumas casas se fechando, mas, cara, é um momento de adaptação. A gente precisa entender que, às vezes, a gente tem que aceitar o novo e tem que ter criatividade para se virar. Que a gente não pode ficar apenas com uma coisa só na mão. A gente tem que tentar fazer o que a gente tem e tentar se virar com o que a gente tem. Tipo, fazer de um bolo, sei lá, uma torta, um pão. Você entende disso? Então, assim, é criatividade mesmo, ter paciência mesmo e tentar ter a virtude da aceitação, sabe? Eu acho que por esse caminho, eu acho que a pessoa já consegue entender um pouco o que está acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que é É, isso. eu fiz esse podcast, comecei em março do ano passado, exatamente para liberar minha cabeça de toda essa loucura que estava acontecendo. E eu sempre Uhum. gostei da parte artística, a gente falei, toquei, fiz muito tempo de rock e tal. E foi uma forma que eu encontrei de estar em contato com pessoas. Jamais imaginei que eu estaria conversando contigo. Não Jamais é? imaginei que eu estaria conversando, tipo, Badawi, Rodrigo da Jamais. Nunca imaginei que eu chegaria nesse ponto. E é muito legal a troca, primeiro para humanizar as pessoas. Então, assim, as Sim. pessoas que veem você no palco, às vezes tem um estereótipo, puta, loucona, roqueira, não sei o que, droga, lá. E, mano, esse estereótipo, todas as conversas que eu tive, eu acho que quebrou todos os estereótipos das pessoas. E você é a Sim. mesma coisa, tipo, mano, você é uma pessoa super gente boa, que tem uma É. história de vida fodida, tá Porra, ligado? claro. E assim, e uma personalidade do caralho que. Parabéns pra sua mãe, que deve ter muito dela aí, pelo que você me falou. Onde quer que ela esteja, ela realmente. Que aquela mulher,
eu tinha que falar assim, mãe, fica quieta, ó. Porque ela ficava, a minha filha. Minha mãe era uma Carol Conká gigante, né? Filha, Orgulhosa, né? total. Imagina a tua mãe te vendo no palco, cara, primeira vez. Sido foda pra Mas ela. sabe que ela chegou a ver, não velhas, né? Mas Sim, a minha sim. mãe, que faleceu em 2001, ela chegou a me ver no palco. Ela amava, Então, amava. A vida dela era o presente que ela recebeu, assim. Ela adorava. Adorava me ver cantando. ali ela sabe que ali ela venceu, né? Foi a vitória dela. Nem foi sua, foi dela. Ela falou, Não, caralho. ela se achava, né? Ela falava assim, meu, eu sou a mãe do ano, né? Imagina. Foda Minha demais. E mãe, é isso, cara. Eu acho que é isso que você tem que levar e se leva a isso. É foda pra caralho que tem uma percepção de uma mulher forte numa banda grande, mano, que tem um estereótipo que as pessoas estão perdendo aos poucos e que você tá representando a mulher lá e, cara, foda demais. Eu espero que você brilhe muito, que as pessoas comecem a te seguir através do trampo. Eu adorei te conhecer olha, de verdade mesmo. Não tô falando pra puxar saco, não. Eu gostei mesmo, tá? Quando eu não gosto da conversa, eu nem falo. Eu fico quieto. mas, gente, olha, eu vou ter mexido no óculos, ficar E- sexy. Então, gente, sigam a Ju nas redes sociais. Vai procurar no Spotify Tenham Juliana Cosso. crianças, Isso. tenham minhas criancinhas. Muito Que vai bom. ser uma viagem foda. Então vai lá procurar ela. E pra você que Isso. ficou ouvindo até agora, muito obrigado. Até a próxima e tchau. Um Ju. beijo!